Ricardo estava sentado na calçada, a cabeça baixa. Suas roupas, surradas e sujas, pareciam ter sido encontradas no lixo, e um chapéu velho cobria boa parte de seu rosto, escondendo seus olhos curiosos. Ele estendia a mão vazia para os pedestres pedindo esmola, um gesto que ele, um bilionário, jamais imaginaria fazer. O barulho do mercado movimentado ao seu lado era ensurdecedor, e as pessoas passavam apressadas, a maioria ignorando sua presença, como se ele fosse parte da paisagem urbana. Mas, por trás daquela fachada de cansaço e resignação, seus olhos observavam tudo com uma inteligência que poucos poderiam imaginar. Ele estava ali por um motivo, buscando algo que o dinheiro não comprava. De repente, uma figura simples se destacou na multidão. Era Maria, uma camponesa com uma cesta cheia de vegetais frescos, recém-colhidos de sua horta. Ela usava um vestido simples de chita e seus cabelos estavam presos em uma trança. Maria hesitou ao passar por Ricardo, seus olhos varrendo a multidão que continuava a ignorar o homem na calçada. Ela parecia dividida, mas sua bondade natural prevaleceu. Maria se aproximou de Ricardo e, em vez de apenas jogar uma moeda, ela se agachou. Ricardo a observou pelo canto do olho, surpreso com a atitude. Com um sorriso gentil, Maria pegou uma maçã vermelha e brilhante de sua cesta, a mais bonita, e ofereceu a ele. Você parece cansado, ela disse, a voz suave e cheia de preocupação. Não tenho muito dinheiro, mas isso pode ajudar. Ricardo aceitou a maçã, sentindo um misto de surpresa e um leve remorso por sua farsa. Ele não esperava tamanha gentileza, ainda mais de alguém que claramente também não tinha muito. Mesmo assim, ele manteve sua pose de homem necessitado. Maria, percebendo a hesitação dele, continuou. Se você realmente precisa de um trabalho, meu sítio sempre precisa de mãos. É um trabalho honesto e a comida é farta. Ela estendeu um pequeno cartão com um endereço e um número de telefone anotados à mão. Ricardo, o bilionário acostumado a comandar impérios e a lidar com cifrões, olhou para o cartão com uma mistura de incredulidade e fascínio. A frase de justiça poética ecoava em sua mente. A verdadeira riqueza nem sempre está no que se tem, mas no que se é capaz de oferecer. Aquela mulher simples, com sua oferta genuína, acabara de lhe dar uma lição valiosa. Ricardo, ainda em seu disfarce, ponderou a proposta. Ele sentia que algo o impulsionava a aceitar aquele convite improvável. Era como se o universo estivesse lhe dando uma chance de encontrar aquilo que ele tanto buscava, longe do luxo e da superficialidade de sua vida. A cena terminou com ele olhando para o cartão, a maçã em sua outra mão, o ruído ensurdecedor da cidade contrastando com a simplicidade da oferta. Ele não sabia o que o futuro lhe reservava, mas algo dentro dele dizia que essa seria uma jornada transformadora. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e diga-nos onde você está assistindo nos comentários. A vida de Maria era um contraste marcante com o mundo de Ricardo. Ela vivia em uma pequena comunidade rural, onde cada dia era uma dança com a terra e a natureza. Os costumes ali eram simples, mas profundos, e a solidariedade não era apenas uma palavra, mas um modo de vida. Seu sítio, embora modesto, era seu orgulho e sustento. Era uma herança dos avós, um pedaço de chão que contava com a história de sua família, de gerações que viveram e prosperaram ali com o suor do trabalho. O dia a dia de Maria era marcado pelo trabalho árduo. Ela acordava com o sol, cuidava das hortaliças que cresciam viçosas em sua terra fértil, ordenhava as poucas vacas que tinha e alimentava as galinhas. Cada ovo, cada vegetal colhido, era fruto de seu esforço e dedicação. Trocar produtos com os vizinhos era algo comum, uma forma de manter a comunidade unida e de garantir que todos tivessem o que precisavam. Ela não tinha muito dinheiro, mas tinha a riqueza da terra e da comunidade. Apesar de toda a sua resiliência e força, Maria carregava um fardo pesado. As dívidas se acumulavam e a preocupação com o futuro de sua terra e de sua família a acompanhava em cada passo. Ela sonhava em expandir a produção, em modernizar seu sítio para garantir um futuro melhor. Via as novas técnicas, os equipamentos que poderiam facilitar o trabalho, mas o dinheiro era sempre um obstáculo. A falta de mão de obra era outro problema constante. Muitos jovens da comunidade iam para a cidade em busca de oportunidades, deixando o campo com menos braços para o trabalho. Mesmo assim, Maria não perdia a esperança. Ela acreditava na bondade das pessoas e na recompensa do trabalho honesto.
Enquanto isso, Ricardo, o bilionário que Maria havia encontrado na calçada, vivia em um mundo completamente diferente. Apesar de todo o seu sucesso material, de ter tudo o que o dinheiro podia comprar, ele sentia um vazio existencial. Sua vida era repleta de compromissos, reuniões e decisões que envolviam milhões, mas faltava algo. Ele buscava algo que o dinheiro não comprava, talvez um propósito, uma conexão genuína ou uma fuga da superficialidade de seu próprio mundo. A decisão de se disfarçar como mendigo não foi um capricho, foi um impulso, uma tentativa desesperada de testar a humanidade das pessoas, de encontrar algo real em um mundo que ele sentia ser cada vez mais artificial. Ele queria ver se ainda existia bondade desinteressada, algo que não pudesse ser comprado ou vendido. A narrativa entrelaçava essa vida simples e autêntica de Maria com a complexidade vazia da vida de Ricardo. O público começava a entender que, de formas muito diferentes, ambos estavam em busca de algo. Maria buscava a segurança e o futuro para sua terra e sua família, enquanto Ricardo buscava um sentido, uma verdade que o dinheiro não lhe proporcionava. A aparente traição de Ricardo na parte 1, ao se disfarçar, não era maldade, mas sim um ato de desespero por algo que ele não conseguia nomear, um anseio por uma experiência que o tirasse de sua bolha dourada e o conectasse com a realidade de uma forma mais profunda e significativa. Ele estava cansado da falsidade, das pessoas que o cercavam apenas pelo seu status. Queria algo puro, algo sem segundas intenções. E, sem saber, Maria havia lhe oferecido exatamente isso. A história de Ricardo era um emaranhado de privilégios e dores escondidas. Ele cresceu em um ambiente onde o luxo era a norma, mas o afeto, uma moeda rara. Desde muito cedo, sentiu a pressão esmagadora de ser o herdeiro, de corresponder às expectativas gigantescas de seus pais. As promessas de amor e apoio eram frequentemente quebradas, substituídas por reuniões de negócios e viagens longas. Seus pais, obcecados pela imagem e pelo império que construíam, mal percebiam o vazio que se instalava no coração do filho. Ele tinha tudo materialmente, mas faltava o calor de um abraço, a certeza de um amor incondicional. As humilhações, muitas vezes veladas, eram parte de seu cotidiano. Era constantemente comparado a outros garotos, filhos de amigos da família, que pareciam mais promissores ou adequados aos padrões de perfeição que seus pais exigiam. Suas conquistas, por maiores que fossem, eram minimizadas ou atribuídas à sorte, nunca ao seu esforço real. Ricardo lembrava-se de um projeto escolar que ele havia dedicado meses para concluir, apenas para ouvir de seu pai que qualquer um com os recursos que você tem conseguiria fazer algo assim. Essas palavras, aparentemente pequenas, perfuravam sua alma, minando sua autoconfiança. Ele foi manipulado incontáveis vezes por aqueles ao seu redor. Pessoas se aproximavam com sorrisos falsos, elogiando-o e bajulando-o, mas Ricardo sabia que a única coisa que realmente buscavam era seu dinheiro ou sua influência. Amigos de infância se afastaram quando ele não podia mais lhes oferecer vantagens, e novos amigos surgiram, sempre com um interesse oculto. Momentos de injustiça eram constantes. Ele viu seus próprios esforços sendo desconsiderados em favor de outros, que tinham mais conexões ou que eram mais hábeis em bajular. Essas experiências amargas contribuíram para sua visão cínica do mundo, para a crença de que todos tinham um preço e que a bondade genuína era uma ilusão. A vida de bilionário de Ricardo, longe de ser um conto de fadas, era um fardo. Ele se tornou uma pessoa desconfiada, isolada em sua própria torre de ouro. Buscava validação em conquistas materiais, em mais um negócio fechado, em mais uma empresa adquirida, mas nada disso preenchia o vazio que sentia. Cada nova vitória era apenas um alívio temporário, seguido por um retorno à sensação de insatisfação. A solidão era sua companhia constante, e o brilho do dinheiro não conseguia iluminar a escuridão em sua alma. A decisão de se disfarçar como mendigo, de se jogar na rua pedindo esmola, não foi um capricho de um homem entediado. Foi a última gota de um copo cheio de frustrações, uma tentativa desesperada de encontrar algo real. Ele estava exausto da superficialidade, das fachadas, das máscaras. O evento inicial da história, aquele pedido de esmola na calçada, foi um grito silencioso por algo autêntico. Era uma tentativa de se reconectar com a humanidade que ele sentia ter perdido, de ver se ainda existia bondade pura, sem interesses escondidos, em um mundo que ele acreditava ser completamente corrompido pelo dinheiro.
Ele queria ser visto, não pelo que tinha, mas pelo que era, sem os rótulos de sua fortuna. Queria experimentar a vida de uma forma que seu dinheiro nunca o permitiria, buscando uma verdade que o fizesse sentir-se vivo novamente. Ricardo, agora sob o nome falso de João, começou a trabalhar no sítio de Maria. O contraste com sua vida anterior não podia ser maior. Ele, um homem acostumado a assinar contratos milionários em escritórios climatizados, se viu segurando uma enxada pesada sob o sol forte. Seus primeiros dias foram um desastre. Cada movimento era desajeitado. Cada tarefa, por mais simples que parecesse para Maria, era um desafio monumental para ele. Ele tentava capinar um canteiro e acabava arrancando as mudas junto com o mato. Tentava ordenhar a vaca e a pobre do animal ficava agitada, sem dar uma gota de leite. A tensão emocional era palpável. Ricardo sentia uma humilhação profunda a cada erro. Ele, o bilionário que comandava impérios, não conseguia nem mesmo carregar um balde d'água sem derramar metade. Maria, no início, tentou ser paciente. Explicava as tarefas com calma, demonstrava como fazer, mas a lentidão e a falta de jeito de João começaram a testar seus limites. Ela precisava que o trabalho fosse feito. As dívidas não esperavam, a colheita tinha um prazo, e a ineficiência de seu novo ajudante só aumentava a pressão sobre seus ombros já cansados. Os vizinhos, que sempre foram curiosos sobre quem Maria trazia para o sítio, observavam João com desconfiança. Eles estavam acostumados com o ritmo e a eficiência da vida no campo, onde cada pessoa tinha seu papel e sabia o que fazer. João parecia um corpo estranho, um pássaro sem asas. Sussurros começaram a circular. Quem é esse homem que Maria arrumou? Ele não parece ser do tipo que trabalha na terra. Maria está se metendo em problema. Olhar de julgamento se tornaram frequentes, e Maria sentia o peso desses olhares sobre ela. A inadaptação de João piorava a cada dia. Sua arrogância e impaciência, características tão marcantes de sua vida anterior como bilionário, começaram a aflorar em momentos de frustração. Ele resmungava quando não entendia uma instrução, batia a enxada no chão quando errava, e seus olhos, por trás do disfarce de um trabalhador humilde, mostravam um brilho de irritação e desdém. Ele se sentia um peixe fora d'água, um bilionário que não conseguia sequer plantar uma semente direito. Era um mundo onde suas habilidades financeiras e seu dinheiro não tinham valor algum. Ele tentava usar sua mente estratégica para resolver problemas simples do sítio, mas a realidade física e manual do trabalho o derrubava a cada passo. O ambiente emocional se tornou pesado e insustentável para ele. Ricardo sentia o peso do julgamento de Maria, que agora o olhava com uma mistura de preocupação e frustração. Ele sentia o peso dos vizinhos, que o observavam como se fosse uma aberração. Mas, acima de tudo, ele sentia o peso do julgamento de si mesmo. Ele estava em seu ponto mais baixo. Confrontava suas próprias limitações de uma forma que nunca havia feito antes. Sua riqueza, que antes era sua maior força, agora parecia inútil. Um fardo invisível que o impedia de se conectar com aquele mundo real. Era um sufocamento emocional. Ele questionava sua decisão de se disfarçar, questionava sua própria identidade. Quem era ele, afinal? O bilionário poderoso ou o João desajeitado e inútil? A farsa que ele havia criado para buscar a verdade agora o aprisionava em uma teia de incompetência e desconforto. A cada dia, a iminente ruptura parecia mais próxima, e ele não sabia se conseguiria aguentar por muito mais tempo. Sua mente, acostumada a resolver problemas complexos com um estalar de dedos, estava em pane diante da simplicidade brutal da vida no campo. Mas a vida no campo não espera. Uma forte tempestade, daquelas que viram o tempo de repente, atingiu a região sem aviso. O céu ficou cinza escuro em minutos. O vento começou a soprar com força, e a chuva veio com uma violência assustadora. Maria correu para tentar proteger o que podia. A colheita, que estava quase pronta para ser recolhida, ameaçava ser destruída. O telhado do celeiro, já antigo, começou a ranger perigosamente, com algumas telhas voando com a força do vento. Em meio ao caos, João sentiu um clique. Foi como se, pela primeira vez desde que chegou ali, sua mente estratégica de bilionário encontrasse um problema que ela sabia resolver. Não era capinar um canteiro ou ordenhar uma vaca. Era uma crise, e ele era mestre em crises. Ele não pensou, apenas agiu. Maria, precisamos de lonas!
as mais grossas que tiver, e uns sacos de areia rápido, ele gritou, a voz firme e cheia de uma autoridade que Maria nunca tinha ouvido dele antes. Ele começou a correr, avaliando os pontos fracos do celeiro, calculando o peso do vento, a direção da chuva. Maria, surpresa pela mudança repentina de postura, obedeceu. Ele direcionou os esforços, improvisou soluções com o que tinham à mão, usou madeiras velhas para escorar o telhado, amarrou as lonas com uma agilidade impressionante, criando barreiras contra a água. Seus conhecimentos de engenharia, adquiridos em obras de seus empreendimentos, foram cruciais. Ele sabia onde o peso deveria ser distribuído, como reforçar os pontos mais frágeis. Enquanto a tempestade rugia e o celeiro parecia prestes a desabar, João liderava, suado, enlameado, mas completamente focado. Ele mandava Maria e os poucos vizinhos que apareceram para ajudar a mover os produtos para um lugar mais seguro dentro do celeiro, instruía sobre como amarrar as coisas para não voarem. No final, quando a chuva finalmente acalmou e o vento diminuiu, grande parte da colheita estava salva, e a estrutura do celeiro, embora danificada, aguentou firme. Maria olhou para João, com uma mistura de alívio e espanto. Aquele não era o homem desajeitado que ela conhecia. No entanto, durante a correria e a tensão, algo aconteceu. Um dos vizinhos, o senhor Manuel, que sempre foi o mais desconfiado de João, estava ajudando a amarrar uma lona quando um pequeno objeto caiu do bolso de Ricardo. Era um relógio de pulso, mas não um relógio qualquer. Brilhava de um jeito diferente, com um metal que Manuel nunca tinha visto de perto, e o design era de uma sofisticação que ele só imaginava existir em filmes. Era um relógio de luxo, caríssimo, algo que um trabalhador do campo jamais poderia ter. Manuel pegou o relógio do chão e olhou para João, com os olhos estreitos e a testa franzida. "O que é isso, meu rapaz?" ele perguntou, a voz grave. "Um relógio desses não é coisa de quem trabalha na enxada. Quem é você, afinal?" A pergunta ecoou no celeiro. Maria, que estava perto, ouviu e virou-se confusa. Ricardo, exausto e ainda sob a adrenalina da tempestade, viu o relógio na mão de Manuel e soube que a farsa tinha chegado ao fim. Ele hesitou por um segundo, olhou para Maria, para Manuel, para os outros vizinhos que agora se aproximavam. Ele começou, a voz rouca. "Eu não sou João." A revelação chocou Maria e a pequena comunidade. Maria sentiu o chão sumir sob seus pés. A imagem do homem pedindo esmola, a gentileza da maçã, o trabalhador desajeitado que ela contratou, e agora, o bilionário. Tudo se misturou em sua mente. Ela se sentiu traída, enganada, mas também confusa. Aquele era o momento que quebrava o ciclo de disfarces e sofrimento de Ricardo. Ele estava exposto, sem máscaras, forçado a confrontar sua verdadeira identidade e suas motivações. A história mudou de direção naquele instante. Ricardo não podia mais se esconder. Ele precisava decidir o que faria a seguir, e Maria precisava decidir como reagir a essa revelação devastadora. O foco agora era nas consequências dessa verdade e na possibilidade, ainda incerta, de redenção. Maria, sentindo-se traída e enganada, não conseguiu conter a dor que a invadiu. Ela olhou para Ricardo, seus olhos marejados de uma raiva que ela raramente mostrava. "Como você pôde?" ela perguntou, a voz embargada, mal reconhecendo o som de sua própria voz. "Eu te dei minha confiança, minha casa, meu trabalho, e você mentiu para mim o tempo todo." As palavras saíram em um sussurro, mas carregavam o peso de uma grande decepção. Ela se afastou dele, como se a proximidade física pudesse queimar. Ricardo sentiu o impacto das palavras de Maria como um golpe. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu vergonha. Não a vergonha de ser pego em um plano de negócios, mas a vergonha de ter ferido uma pessoa genuinamente boa. Ele tentou se aproximar, mas Maria recuou. Seus olhos, antes cheios de compaixão, agora eram um misto de mágoa e confusão. Ele viu nos olhos dela a dor que causou, e isso doeu mais do que qualquer perda financeira que já experimentou. A notícia se espalhou pela pequena comunidade como fogo em palha seca. Os vizinhos que haviam testemunhado a cena logo contaram aos outros. O espanto era geral. Alguns se sentiram ludibriados, achando que o bilionário estava zombando deles. Então era por isso que ele era tão desajeitado. Alguém comentou com um riso amargo. Outros, mais indignados, começaram a espalhar boatos dizendo que ele estava ali para roubar as terras de Maria ou para algum plano maligno.
A desconfiança era um veneno que se espalhava rápido. No entanto, nem todos reagiram da mesma forma. O Sr. Manuel, que havia desmascarado Ricardo, e alguns outros que presenciaram a sua ajuda durante a tempestade, estavam mais calados. Eles viram o empenho de João para salvar a colheita, a forma como ele liderou e protegeu o celeiro. Eles eram aliados silenciosos, observando os desdobramentos, sem se juntar ao coro de julgamento, mas também sem defendê-lo abertamente. A cultura local, que valorizava a honestidade e a simplicidade acima de tudo, fez com que a traição de Ricardo fosse vista como algo muito grave. A ideia de que alguém tão rico pudesse se disfarçar e enganar pessoas simples era quase ofensiva para eles. Ricardo, pela primeira vez em sua vida adulta, não podia se esconder atrás de seu dinheiro ou de seu poder. Ele estava ali, exposto, vulnerável. As críticas, os olhares de desprezo, a mágoa de Maria, tudo isso o atingiu de uma forma que ele nunca tinha sentido antes. Sua vida anterior, cheia de reuniões de conselho e decisões estratégicas, parecia distante e vazia. Aquele disfarce que começou como uma fuga da superficialidade havia se tornado um peso insuportável. Ele se sentia esmagado pela vergonha e pelo arrependimento. Ele havia buscado algo genuíno, mas ao fazer isso, acabou ferindo a única pessoa que lhe ofereceu algo real. A dor de ter perdido a confiança de Maria era um fardo pesado. Ele se sentiu mais humano do que nunca, mas essa humanidade veio acompanhada de uma dor profunda e de uma solidão que o corroía por dentro. A experiência o forçou a confrontar seus próprios valores. O que ele realmente queria? O que era importante para ele? Sua riqueza material parecia insignificante diante da perda daquela conexão humana. Maria, por sua vez, lutava com a decisão: perdoar ou afastar Ricardo? O que realmente importava agora? A verdade era um caminho difícil para ambos. Ricardo, mesmo com a vergonha pesando sobre ele, não fugiu. Ele havia causado a dor e agora sentia que precisava enfrentar as consequências. Ele ficou no sítio, mesmo com os olhares desconfiados dos vizinhos e a frieza de Maria. Ele se aproximou dela, não com a arrogância de antes, mas com uma humildade que nunca havia demonstrado. Ofereceu-lhe ajuda financeira para o sítio, uma quantia que resolveria todos os seus problemas. Mas Maria balançou a cabeça, recusando. Não é de dinheiro que preciso, Ricardo. Ela disse, a voz ainda carregada de mágoa. É de verdade e de confiança. Essa recusa, que antes o teria irritado, agora o fez entender. Ela não queria esmolas, queria parceria. Ricardo então mudou sua abordagem. Ele se dedicou ainda mais ao trabalho no sítio, mas agora não era mais o João desajeitado. Ele usou sua mente estratégica, sua capacidade de análise e organização para identificar os pontos fracos da produção. Passou horas pesquisando sobre agricultura sustentável e técnicas modernas de cultivo. Com o tempo, e com Maria ainda observando-o de longe, ele começou a implementar pequenas melhorias. Ele projetou um novo sistema de irrigação, aproveitando a topografia do terreno para economizar água e aumentar a eficiência. Usou sua experiência em logística para otimizar o transporte dos produtos para o mercado. E o mais importante, ele criou um canal de vendas online para os vegetais orgânicos de Maria. Usando seus contatos e sua expertise em marketing digital, ele conseguiu que os produtos do sítio chegassem a uma clientela maior e mais exigente, oferecendo preços justos para Maria e para os compradores. A transformação de Ricardo não era apenas externa, mas profunda. Ele sentia a satisfação de ver a terra florescer sob seus cuidados, de ajudar Maria a realizar seus sonhos. Sua punição não foi financeira como ele temia, mas emocional. Ele perdeu sua identidade antiga, a do bilionário isolado e cínico, mas ganhou um novo propósito. Ele encontrou a verdadeira alegria no trabalho árduo e na conexão genuína com a terra e com as pessoas. Sua vasta riqueza material se tornou uma ferramenta para o bem e não mais um fim em si mesma. Ele se tornou um mentor para outros pequenos produtores da comunidade, usando sua influência para conseguir melhores condições de venda e acesso a recursos. Maria, ao ver a dedicação inabalável de Ricardo, a forma como ele se entregava ao trabalho e os resultados concretos que ele trazia para o sítio e para a comunidade, começou a amolecer. Ela viu que o arrependimento dele era real e que a transformação era genuína. Lentamente, o perdão começou a brotar. A relação entre eles se transformou em uma parceria forte,
baseada em respeito mútuo e uma amizade profunda. O sítio não apenas prosperou financeiramente, mas se tornou um modelo de sustentabilidade e cooperação para toda a região. Ricardo, agora um homem diferente, encontrou a verdadeira riqueza não no dinheiro, mas no propósito de sua vida, na comunidade que o acolheu e na autenticidade de seus relacionamentos. Ele não era mais o bilionário vazio de antes, mas um homem realizado que encontrou seu lugar no mundo ao lado de Maria, da qual se tornou um grande amigo e parceiro de trabalho. A história de Ricardo e Maria é uma reflexão sobre a importância da humildade, da honestidade e da capacidade de se reinventar. A jornada de Ricardo mostra que a verdadeira riqueza está nas conexões humanas e no propósito de vida, enquanto a de Maria demonstra que a bondade, a resiliência e a capacidade de perdoar podem transformar até mesmo a mais inesperada das situações. A transformação de Ricardo foi completa. Ele era um homem que, ao perder tudo o que pensava ser, encontrou tudo o que realmente importava.